Bem, eu recebi uma pergunta que parece simples, mas eu vou tentar completar um pouquinho. A pergunta foi, fiz o exame, descobri que eu tenho tumor, o que eu faço, né? E essa é o que passa na cabeça de todo mundo. Pega um exame, lê um laudo de exame dizendo que tem um tumor cerebral e fica completamente perdido, né? A pergunta parece óbvia, né? Procure um médico, mas eu vou tentar conversar um pouquinho o que eu oriento, né? Todo paciente é o que eu vejo no dia a dia que descobriu alguma alteração no exame e chega para mim, principalmente quando é tumor, dá aquele desespero, a pessoa procura na internet e tal. E eu vou colocar um pouquinho o que é que eu acho as etapas a serem feitas, né? Óbvio que tem um aspecto emocional, né, do desespero que dá quando você descobre que tem uma lesão, porque passa mil coisas na cabeça, né? Eu vou morrer, uma lesão grave, maligna. Eu vou separar dois grupos. O primeiro grupo, que eu não vou falar muito, é o paciente oncológico, né, que descobre a metástase. Esse paciente geralmente tem um oncologista, já acompanha, já conhece, e ele tem uma relação mais simples com isso, porque ele tem uma referência ao oncologista, que conversa e o oncologista já dá as orientações para ele. E tem um outro paciente que foi fazer o exame e teve esse achado incidental. Esse é o que eu vou focar, né? Então, basicamente, quando isso acontece, o paciente foi em algum médico que pediu o exame, às vezes ele não tem esse vínculo tão grande, né? Porque marcou e tal, porque estava com a dor de cabeça, pediu o exame e ele fica completamente perdido. A coisa mais importante é voltar para aquele médico que pediu o exame, né? Que ele vai dar as orientações. Algumas coisas que eu acho que às vezes estressam muito a pessoa é porque ela descobre, ela pega aquele laudo e fica escrevendo no Google que tem naquele laudo e dá um desespero muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum a gente encontrar exames incidentais, achados incidentais, como meningiomas muito pequenos, às vezes uns osteomas pequenos que não vão ter grande significado, algumas alterações inespecíficas no exame de ressonância. E isso, a pessoa pegando isso e colocando no Google, ele vai ficar completamente desesperado, porque a maioria, principalmente os blogs que escrevem sobre isso, as pessoas que postam, eles vão escrever sobre lesões mais graves e lesões cirúrgicas. No blog pessoal a gente entende, porque quando você descobre uma doença grave, né, e você precisa passar por cirurgia, por tudo, isso te motiva a deixar um relato sobre isso e conversar. O outro aspecto é que a gente, neurocirurgião, aborda os pacientes com esse tipo de tumores, então marcam mais a gente, chamam mais atenção. Então o que você mais encontra de vídeo sobre o tema são as lesões cirúrgicas. E isso, sem dúvida, isso é um choque muito grande. Para quem descobriu, não tinha nada, faz esse exame e começa a colocar isso na internet. Então, eu costumo dizer o seguinte, você encontrou exame lateral. Eu falo com todo paciente, que às vezes eu recebo, conhecido de alguém, ou algum paciente que é meu, manda. Eu falo assim, ó, primeira coisa, esqueça o que está escrito no exame e marque a consulta com o neurocirurgião. Qualquer exame de imagem alterado que escreva no laudo tumor, cisto, meningioma, osteoma, o especialista que vai manejar sobre isso, de um modo geral, é o cirurgião, porque ele vai definir precisa ou não precisa de abordagem cirúrgica. Grande parte desses achados incidentais, eles não vão precisar de abordagem neurocirúrgica. Grande parte desses achados. Para você ter ideia, a meningioma já se coloca que 1 a 2% da população tem. Outros tipos de imagem também, cistos, né, na hipófise, cisto na pineal, cisto aracnoide, alguns osteomas pequenos, eles não vão precisar de abordagem. Então, assim, se você se desespera e fica procurando, você vai perder dias de sua vida, estresse de sua vida quanto a isso antes de conversar com o especialista. Quando você coloca no Google, tem um grande risco de você hipertrofiar o problema, que muitas vezes não é muito grande. Obviamente, parte desses pacientes com exame alterado vão precisar passar por cirurgia, né? Então, assim, primeiro aspecto é, encontre o profissional, marque com ele e converse com ele. Depois que tiver essa primeira conversa, o profissional vai avaliar todos os exames, te examinar e vai dar sugestão de conduta para ele. Eu sugiro que sempre que você tem uma lesão que se indica cirurgia, indica abordagem, ouvir segunda opinião. O que a segunda opinião faz? Muita coisa na medicina, ela não você não tem evidências muito precisas e que não geram dúvida sobre conduta. Você fala assim, como assim, Júlio? Medicina não tem tudo muito exato, não tem guideline? Não. Principalmente quando se trata de algumas lesões, como eu citei para vocês, o meningioma. Alguns pacientes têm meningiomas pequenos, assintomáticos ou oligossintomáticos, que são possíveis algumas condutas que pode ter divergência. Pode ter um colega que indique a conduta cirúrgica, raciocinando que aquela lesão pode ter algum efeito, alguma coisa a longo prazo, ou no contexto, na impressão dele de imagem,
achar que não pode ser um meningioma grau 1. Então, sempre na medicina tem um aspecto interpretativo. Então, não é tão simples nem sempre as condutas. Quando você ouve opiniões, o que é que isso ajuda? Isso ajuda a consolidar você a opiniões dos médicos e o que você quer fazer dentro daquele contexto. Eu sempre falo que aqui no Brasil a gente está crescendo muito isso do paciente ele se sentir responsável e ajudar na definição da sua conduta. Então, assim, descobrir um exame alterado, marca alguém, um neurocirurgião, de preferência alguém que você conheça, que seu médico que pediu o exame indicou, que você, locais de referência, pessoas de referência, pesquisa sobre o profissional, vê quem é, o que fez, onde faz e ouvir aquela opinião. Indicada a cirurgia, sempre sugiro ouvir uma segunda opinião, acho que é muito válido. Meus pacientes eu indico e oriento, muitos voltam com opinião divergente com a minha, eu explico os prós e os contras e ele decide. Então esse é um aspecto que eu destaco para todo mundo quando descobrir. Número 2, você ter o seu médico de base. O que é seu médico de base? Um médico da família, um clínico geral, um geriatra, alguém médico que te conhece há muito tempo. Por quê? Ele vai ouvir aquela opinião, vai analisar seus exames, ver o seu contexto clínico e te ajudar a decidir. Mesmo ele não sendo especialista em uma área, como a nossa neurocirurgia, eu falo com todo paciente. Todo paciente tem o seu médico de base, o seu médico que te conhece muito bem, ele ajuda muito a gente. Então é muito comum nessa realidade que eu tenho de neurocirurgia, eu trabalho em hospitais que de um modo geral o paciente tem esse médico de base, é alguém que eu sempre referencio. Minha sugestão é essa, minha indicação é essa por isso e isso, volte para o seu médico de origem para ele avaliar risco cirúrgico, quais são os prós e os contras, e muitas vezes esse paciente ele retorna com uma opinião, o colega às vezes liga para saber os prós e os contras disso e ajuda muito na condução. Então assim, esse é o terceiro aspecto que eu destaco, né? Primeiro aspecto, procurar quem fez o exame para avaliar o exame. Segundo aspecto, né? A questão do neurocirurgião, que vai ter que ouvir a opinião dele. E, caso indicação cirúrgica, ou algum questionamento, alguma dúvida, procurar a segunda opinião, isso ajuda bastante. De pessoas de referência que você conheça, pesquisa sobre o profissional. Número 3, esse terceiro aspecto que eu falei, procurar o seu médico de origem, o seu médico de base, médico da família, o clínico geral, tem muito paciente idoso que tem aquele cardiologista que ele conhece há muito tempo, mulher, às vezes tem muito ginecologista que faz esse papel, né, de conhecer bastante o paciente, muitos deles fazem essa avaliação clínica também do paciente. Tem um médico que conhece que vai ouvir naquele contexto e vai te ajudar, né? Número 4, após tudo isso, precisou de abordagem cirúrgica, não é o fim do mundo. Tem muitos pacientes que hipertrofiam os riscos. Toda cirurgia tem risco. Toda cirurgia ela tem um risco. Eu já tenho um vídeo aqui sobre complicações, né? Infecção, hemorragia. Mas grande parte das cirurgias hoje em dia, elas têm um risco baixo. O neurocirurgião, pela localização do tumor, característica, ele já sabe predizer o risco. Então, quando o paciente tem uma lesão na área motora, eu costumo dizer que tem o risco de perder a motricidade. O paciente tem um risco, uma lesão na área da linguagem, então perguntar explicitamente quais são os maiores riscos da cirurgia, isso ajuda. Cada médico tem o seu jeito de falar, eu sou muito incisivo em falar os riscos, mas obviamente cada um tem o seu jeito, então se você está ouvindo esse vídeo e quer saber, é perguntar diretamente, localização, qual a função daquela área, quais os riscos daquela abordagem cirúrgica. Isso é muito importante você saber. E a última sugestão que eu dou é conversar junto com o médico o local que é possível você fazer essa abordagem cirúrgica. Obviamente, quando o paciente chega para a gente, cirurgião, ele te procura para fazer a cirurgia, né? Mas cada cirurgião tem o seu local que ele mais opera, o seu local de preferência, né? Então, a estrutura hospitalar que vai ser feito o procedimento, ela influencia muito no resultado. Apesar do paciente só ficar, às vezes, vinculado e preocupado com o cirurgião que vai fazer a cirurgia, a terapia intensiva tem um papel fundamental no resultado cirúrgico. A anestesia, que o paciente, de modo geral, também não tem contato, tem um resultado, tem uma influência gigantesca no resultado cirúrgico. A equipe multidisciplinar, que a gente fala de enfermagem, a fisioterapia, o técnico vai estar em contato, tem uma influência muito grande. Então, assim, o hospital, onde vai ser realizado o procedimento, tem uma relevância muito grande. Então, tão grande quanto quem vai fazer a abordagem cirúrgica. Então, esse binômio, né? Cirurgião que você vai escolher, né? Pesquise, olhe na internet, veja quem é, conversa.
junto com a estrutura hospitalar, esses são dois fatores bem relevantes. Obviamente tem que ser uma coisa casada. Por exemplo, eu só opero em 2 locais, 2 hospitais, porque eu já tenho uma logística, já conheço, conheço terapia intensiva, os pacientes são todos para lá. Então há um conforto e um resultado que, sem dúvida, melhora bastante quando você tem uma logística muito boa naquele serviço. Essa é a minha estratégia. Óbvio que tem outros colegas que têm outras estratégias, operam em vários locais, mas assim, é bom você, paciente, estar conversando isso junto, né? Hoje eu vejo que frequentemente o paciente já escolhe, já sabendo o cirurgião, onde ele opera. Então acontece também essa realidade. Mas esse é o quinto fator que eu destacaria, né? Além da escolha do profissional, escolha do local que vai ser feito a cirurgia. E depois disso, o sexto, que talvez seja mais assim, relaxar. Doente todo mundo vai ficar, não tem momento bom para a gente ficar doente. Desespero sempre vai acontecer quando a gente adoece, porque é um mundo novo, né? A gente não está preparado, só ligo com doença, mas quando eu fico doente, ou qualquer médico fica doente, o mundo cai, porque você não está preparado, você não sabe o que vai acontecer. Então, há uma série de coisas que passam pela cabeça da gente. Mas eu falo a palavra relaxar se você seguir essas etapas e fez toda a indicação, tá tudo, realmente é você relaxar, porque foi feito todos esse checklist dos fatores mais importantes e tem coisas que a gente vai ficar preocupado, mas isso não deve tomar conta da gente. Então eu percebo muito, a gente nota no dia a dia, né, da gente estar tranquilo, o paciente tranquilo, ele tem uma relação com a doença muito melhor, um resultado muito melhor, porque ele está mais racional, ele está mais tranquilo, né? Todos ficam tranquilos com essa situação também. A gente lida no dia a dia com isso, mas a gente nota, né, que a tranquilidade, né, a confiança, a relação mútua, ela ajuda muito o resultado. Isso aí é uma coisa que a gente nota no dia a dia, né? É difícil a gente ter evidências quanto a isso, mas sem dúvida o resultado de todo esse processo, o objetivo da gente cuidar de alguém é ela se sentir bem, né? Então, para ela se sentir bem, para ela ter bons resultados, né? Ter essa experiência que é traumatizante para todo mundo dentro da neurocirurgia, né? Quando você descobre um tumor, é essencial essa tranquilidade. Então, desde o profissional, desde a estrutura hospitalar, desde o paciente também. Então, o paciente ele é responsável também por tudo isso, apesar do momento tão estressante que ele está vivendo, né? Acho que é isso que eu queria falar mais ou menos, espero que tenha ajudado. Pode deixar as perguntas que eu vou tentar responder.